Olá, seja bem-vindo à Educação Financeira em Ação. E hoje eu gostaria de falar sobre como analisar uma ação, né? Vamos falar de alguns indicadores importantes aqui. Não temos como falar de todos os indicadores, então, antes de começarmos este vídeo, gostaria que você desse seu like no canal, se inscrevesse no canal, né, ativasse o sininho. É muito importante que você venha ajudar esse canal a crescer, a esse canal chegar a muito mais pessoas. Conto com a ajuda de você para que você venha ajudar esse canal, beleza? Então vamos lá entender sobre como analisar uma ação. Então, antes de nós entrarmos em ação, nós temos aqui o Trade Map, onde aqui a gente pode ver que podemos ver que o Ibovespa está tendo uma quedinha pequena de 0,14 pontos percentuais, o dólar está numa crescente, Bitcoin também, Small Caps tá num declive de 0,27, os fundos imobiliários e FIX está numa suba de 0,02%. E aqui temos a nossa taxa Selic de 13,75% ao ano e o IPCA ainda na casa de 8,73% neste mês de outubro. Beleza, então vamos lá analisar a nossa ação. Para analisar a nossa ação, eu escolhi o que? O site Status Invest. Então, entramos aqui no site Status Invest. É um site muito bom, é uma plataforma muito boa de analisar tanto as ações internacionais, como podemos ver aqui, as ações nacionais aqui do Brasil, os fundos imobiliários, fundos imobiliários, como podemos ver aqui, tem as BDRs, tem os fundos de investimentos, como podemos clicar aqui, a gente tem o fundo de investimento e o Fiagro. Aqui tem os fundos imobiliários, né? Então tem a criptomoeda também e o tesouro, que é o Tesouro Direto. Aí aqui a gente vê todos os produtos do Tesouro Direto. Então o Ibovespa se encontra na casa de 116 mil pontos e 116.344 pontos, né? 116 mil pontos 344. Então aqui a gente pode ver bem que o Ibovespa ele ainda se encontra, ele estava na casa dos 110 pontos, um pouco a menos na semana passada. Então, com relação a essas eleições, ele conseguiu ganhar um fôlego, conseguiu mostrar uma reação boa. Mas não é o que nós queremos falar hoje. Queremos falar hoje sobre ações. Sobre ações. Depois eu vou ensinar vocês como a gente pode. Aqui a gente pode fazer uma busca avançada nas ações para procurar as melhores ações dentro daquilo que a gente tem como parâmetro. Então a gente é importante estudar esses parâmetros, que é essa sopa de letrinha. Aqui tem, então a gente vem aqui, sinaliza os nossos parâmetros, a gente faz a nossa pesquisa. Aqui é importante tu fazer a tua pesquisa. O que que temos aqui? Aqui temos o dividend yield, temos o P sobre VP, percentual de caixa, número de cotista que tu quer desse patrimônio. Geralmente eu utilizo o quê? Utilizo aqui o dividend yield, né? Yield, esse dividendos, que é o dividendos, que é o retorno do lucro da empresa para os acionistas. Utilizo P sobre VP e mais ou menos aqui um pouco de percentual de caixa, mais ou menos aqui, ou também o número de cotista também. Então isso aqui é importante a gente ter. Então aqui, quando a gente faz, digamos, a seleção disso, a gente vem a buscar que a gente tem uma lista de ações. E aí dentro desse patamar que tu escolheu, tu faz ali a gestão das ações que tu queira comprar ou que tu não quer comprar. Mas vamos entender um pouco sobre essa análise de ações. Então, para que a gente venha fazer uma análise de ações, a gente precisa o quê? Primeiro, entender cada tópico, cada parâmetro. Então, vamos e clicar aqui numa ação. Vamos clicar numa ação aqui do... Aqui tem alta do dia, vou clicar aqui na ação do Banco do Brasil. Banco do Brasil. Clicamos na ação do Banco do Brasil. Então aqui tu tem o valor inicial, o valor da cota atualmente. Ela se encontra em R$ 39,71. R$ 39,71 centavos. Então R$ 39,71 centavos. Ela, isso aparece na plataforma, mas é normal da plataforma. Ela
tem distribuído um dividend yield, dividend yield de 9,01 percentual dentro desses 12 meses, sendo que para cada ação ela tem distribuído nos últimos 12 meses R$ 3,58, ou R$ 3,60 se a gente arredondar. Então, a cotação do dia, a gente acompanha aqui a cotação, né? A gente pode ver a cotação, a gente pode ver, se a gente for fazer, a gente pode fazer uma análise assim, ó, e ver aqui é o pico, onde o pico teve desvalorização, muito importante. Então, aqui tu consegue ter um desempenho sobre a cotação do dia, né? Analisar a cotação em 5 anos, como é que foi a cotação em 5 anos, ó, tu consegue ter um bom panorama da cotação em 5 anos. Em um ano tu consegue ver. Geralmente em 5 anos é muito importante tu sempre fazer essa análise em 5 anos para que tu venha ter uma segurança na hora de comprar essa ação. Mas isso com relação aos parâmetros. Então, aqui a gente vê a volatilidade histórica do Banco do Brasil. A volatilidade histórica do Banco do Brasil ela se encontra em mais ou menos aqui, ó, dentro desse processo. Então, quer dizer que ela está num processo de volatilidade se pendendo a 31,38 de frequência nesse processo de volatilidade. Então, o Banco do Brasil ele conta com a ação ordinária, que é BBAS3. A gente é importante entender os códigos das ações, isso é importante. É fundamental que eu venha entender os códigos das ações. A gente tem código 3, tem código 4, né? O código 3 é as ordinárias. Essas as que te dão poder de voto, dependendo da quantidade de ação que tu tem desta empresa ou deste banco ou de alguma instituição no mercado financeiro. Então, esses códigos é muito importante tu entender. Código 3, sempre quando esse ticker acaba com código 3, ele quer dizer que é ordinário. Código 4 quer dizer que é preferencial. E depois tem código 5, tem código 6, que é preferencial A, preferencial B, as PNs, né, os papéis preferenciais. E depois tem a 11, que é as units. As units é uma composição tanto das ordinárias como as preferenciais. Aí depende de cada ação. Depende de cada. Tem pacotes, é um tipo de um pacote que vai ver determinada quantidade de ordinária e determinada quantidade de preferencial. E aí fica a critério. Geralmente muitas pessoas que estão investindo, elas estão preferindo mais as units, por quê? Por causa da liquidez, né? Tem muita liquidez. Então, o que é a liquidez? É onde ela tem muito fluxo, onde tem muitas pessoas comprando, onde tem muitas pessoas vendendo. Então, fica muito mais fácil de tu vender e fica muito mais fácil de tu comprar. Geralmente, é onde tem menos liquidez, menos. Isso aí faz com que na hora de tu vender também demora um pouco mais de tempo. E quando essa liquidez é rápida, faz com que tu vende de maneira mais rápida também, e se ative e compre de maneira mais rápida também. Então, quando a gente começa a entrar aqui nos parâmetros, a gente vê vários processos. Aqui a gente vê também que essa daqui, como a gente falou, ela é do tipo ordinário. Tag along 100%, que é importante que tu venha entender o que é o tag along. Ó. Quando tu clica aqui em cima, tu já vê, tag along é a proteção legal concedida aos acionistas ordinários minoritários, aqueles que são pequenos, aqueles que vão ter pequenas quantidades de ações em operações de venda de controle da sociedade. Caso essa empresa venha a ser vendida, as tuas ações vão estar protegidas porque ela tem 100% de tag along. Quando tu compra uma empresa que não tem 100% de tag along, quer dizer que as tuas ações tu pode ser obrigado a vender essas ações, né? Ou bem dizer, tu não tem outra escolha e acaba sendo obrigado a vender essas ações. Não é o caso quando essas ações estão sendo
protegidas por 100% de tag along. Então é muito importante que tu venha comprar ações que venham ter 100% de tag along ou 80% de tag along, mas que ela não venha a não ter tag along, ok? Presta bem atenção nisso, isso é importante tu saber. Comprar ações que tenham tag along. Então, beleza, aqui temos os indicadores. Esses indicadores que são importantes, é aqui que a gente faz a nossa análise da ação. A gente vê como essa ação ela tem se portado. Então, a gente vê dividend yield, o PL. Então, vamos entender cada um. Então, começa assim, o que eu analiso nessa ação? Eu preciso fazer essa pergunta, o que eu estou analisando numa ação? Primeiro, a gente vê muitas coisas, a gente vê PL, a gente vê o ROI, como podemos ver aqui o ROI, a gente vê dividend yield, a gente vê muitos parâmetros como tem aqui. Tem muitos parâmetros, tem os indicadores de valuation, tem os indicadores de endividamento, tem os indicadores de eficiência, tem indicadores de rentabilidade e tem indicadores de crescimento. Então, tu precisa comprar algo que venha a crescer também. Então, vai comprar algo que não venha a crescer. Então, todos esses parâmetros, quando tu vai comprar uma ação, tu tem que estudar, tu tem que analisar. Então, vamos entender passo a passo. Primeira coisa que a gente analisa, que eu analiso, é o PL de uma empresa. O que é um PL? PL é um indicador onde ele indica que preço, como a gente pode ver aqui, preço sobre lucro. Então, ela é uma métrica para avaliar o preço justo de um ativo. E o que isso quer me dizer? Ele indica o quanto o investidor está disposto a pagar pelos lucros desta empresa. Então, se eu indico feitos os meus determinados estudos com relação a vários livros de investimento, eu compro empresas que têm um PL igual ou menor que 10. Então, isso quer dizer também o tempo de retorno que essa ação vai se pagar, né? Com relação à sua valorização e os dividendos que essa empresa vai ter ao longo do tempo. Então, geralmente a gente analisa aqui como tem 4,8, a gente quer dizer que essa empresa pode levar mais ou menos 5 anos para te pagar aquela aplicação que tu fez nela. Quando tu compra uma ação dela, tu tá aplicando nela. E isso que ela vai te dar de retorno, tu vai se pagar em 5 anos todo esse valor que tu aplicou nela. Ok? Então o PL mais ou menos é isso. E outra coisa, quer dizer que essa ação também ela terá uma representatividade lucrativa 10 vezes ao longo do tempo. 10 vezes não, que aqui não é 10 vezes. 10 vezes se esse PL tivesse 10, esse aqui é 4,85. Então, isso quer dizer que a lucratividade dela vai ser 4,85 ao longo de 12 meses. Então, eu geralmente eu gosto de dizer para vocês que eu prefiro PL com 10 ou menor que 10. Aí partindo dessa situação, nós temos o ROI, que é outro indicativo que eu olho muito. Então, o meu ROI, eu geralmente escolho o ROI acima de 10%. Tem que ser maior que 10%. Então, o ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido e mede a capacidade da empresa de gerar valores ao negociar aos acionistas com base em recursos que a própria empresa possui. Então, é um indicador de muita eficiência quando a gente analisa ele, né? Como a gente pode ver aqui, ó, mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir dos seus próprios recursos e do dinheiro do investidor. Então, é importante que tu venha olhar esse ROI. Eu sempre olho o ROI quando eu estou fazendo essa minha análise dessa ação. Então, é um indicativo que eu aconselho vocês a olhar. Depois temos o que? P sobre VP. Onde está o P sobre VP aqui? Está aqui, ó, P sobre VP. Se a gente clicar aqui, ele já me diz alguma coisa. Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com o seu VPA, valor patrimonial por ação. Então, o que eu digo para vocês? O P sobre VP, para mim, ele vai me dizer se a empresa está cara, se a empresa está barata. Esse indicativo aqui. Então, vou passar aqui uma... Esse indicativo aqui, ele vai me dizer se a ação está cara ou se a ação está
barata. Não estou conseguindo pegar somente ele, né? Então, ele quer me dizer se a ação está cara ou se a ação está barata, ok? Esse indicativo aqui. Opa! Então, ó, aqui eu posso fazer, aqui mesmo eu entro no dicionário e posso ver vários processos como interpretar, como fazer a interpretação desse P sobre VP, ok? Como calcular ele. Então, o indicativo ele me diz tudo. Aqui essa plataforma, por isso que eu digo que essa plataforma ela é muito completa, ela me explica muito sobre isso. Então, ele indica o quanto a empresa está disposta, né, a ser comprada. Se eu analisar esse P sobre VP e esse P sobre VP for maior que 1, quer dizer que essa minha empresa ela está cara, né? E se ela for menor que 1, ela está barata. Então, geralmente é nesse parâmetro também que eu fico em alerta e estudo mais ou menos o que vai me levar, o que vai me dar segurança à compra dessa ação. É importante que vocês venham comprar ações que estejam baratas, para que a tua valorização na tua carteira venha a ser considerável. Comprar ações caras e depois tentar vender na baixa, tu vai ter prejuízo. Então é importante comprar ações quanto mais baratas essa ação estiver, melhor será para você ter uma valorização na tua carteira. E outra coisa, diversificar a tua carteira, não ter ações simplesmente de um setor, ter ações de vários setores. Isso vai te ajudar na hora de balancear a tua carteira e de a tua carteira não sofrer com a volatilidade do mercado. Porque no momento que eu tenho só de um setor, digamos só do setor de commodities, a minha carteira vai sofrer com a volatilidade desse setor. Quando eu tenho de vários setores distribuído nessa minha carteira, a diversificação bem organizada, a volatilidade da minha carteira vai ser pequena, ok? Vários analistas, vários estudiosos do mercado financeiro explicam bem claramente e mando que tu venha diversificar a tua carteira. Geralmente, de ter de 15 a 30 ativos. Eu aconselho ter, no início, máximo 15 ativos que tu possa dar controle, que tu possa analisar o mercado, que tu possa ver a cotação dessa empresa, que tu possa ver notícias sobre essa empresa, como essa empresa está sendo conduzida no mercado financeiro e acompanhar os boletins, os relatórios dessa empresa. É importante que tu venha acompanhar para que tu possa estar sempre atento o momento de vender essa empresa, caso essa empresa venha estar passando por um momento de dificuldade, ou o momento de comprar mais ações dessa empresa, caso essa empresa venha a se valorizar mais ao longo do tempo. Ok? Então é importante que tu venha estar atento ao mercado financeiro, se tu quer trabalhar realmente com ações. Ok? Tem que gastar um pouco de tempo com relação a isso. Outro índice importante é a margem líquida. A margem líquida é onde a gente vê o setor de eficiência. Margem. Então a margem líquida, estamos aqui. A margem líquida, geralmente, eu aconselho que essa margem líquida seja maior que 10%, como aqui está 12%, vale a pena. Então, margem líquida é o lucro que essa empresa tem em relação à sua receita. A sua receita, então ela está tendo um lucro eficiente, tirando os prejuízos, tirando os gastos com outras despesas, é o que sobra para essa empresa. Então, uma margem líquida dessa empresa. Então, quanto maior for a margem líquida dessa empresa, melhor serão os resultados e as vantagens competitivas dessa empresa. É isso que importa. Então, temos que olhar para o quê? Para a margem líquida dessa empresa. Ok? Ó, a margem líquida revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Ok? E depois, outro indicativo que eu olho muito é os lucros crescentes que essa empresa vem dando ao longo do tempo. É importante que tu venha ver os lucros crescentes. Então, tu pode ter acesso ao RI dessa empresa, botar Banco do Brasil, RI, Banco do Brasil, ou Banco do Brasil RI, tu pode colocar lá no Google, tu vê, vai ter um patamar, bota aqui, ó. Entramos aqui, né? Podemos colocar assim, Banco do RI. Então, ó, a gente clica aqui, RI,
a gente tem acesso ao RI, ó, relação com o investidor. Então, central de resultados. Então, tu consegue ver tudo que essa empresa tem, tudo que essa empresa fornece, os resultados que ela tem ao longo dos trimestres, né, os fatos relevantes que ela tem apresentado ao longo do seu tempo. E aqui, ó, temos o relatório do primeiro trimestre de 2022, do segundo trimestre de 2022, e está para sair o relatório do terceiro trimestre de 2022. Então, tu consegue ter acesso a todas as empresas, tu consegue ter acesso ao RI. É importante que tu venha entender isso. E outra coisa que eu acho muito importante de nós analisarmos, né? Primeira coisa, a média do dividendo. Então, o dividendo a gente sabe que, ó, é um indicador utilizado para realizar os proventos pagos por uma empresa, por uma companhia ou empresa não, e o preço atual de suas ações. Então, é uma média isso daqui, que está relacionado ao que? Ao lucro que essa empresa tem e a divisão de lucro que essa empresa vai realizar com seus acionistas. Então, a gente vê, eu aconselho que tu venha comprar empresas que tenham pelo menos uma média de 6% de dividend yield. O Banco do Brasil está dentro desse processo, que ele tem uma média de 6% de dividend yield ao longo da história, e atualmente ele apresenta uma média de 9,4%. Então, isso ele está bem acima da média atualmente, por ter apresentado esse resultado neste ano, um ano bem favorável. Então a gente pode ver também, se a gente mudar aqui o gráfico, a gente pode ver ao longo do tempo, em 2011 ele deu 7,93% de dividend yield, né, de dividendos. E em 2012 ele deu 6,33% de dividendos. E assim sucessivamente. Agora, o ano que ele mais deu dividendo foi em 2015, que ele deu 11,42% de dividendos. E como a gente sabe desse dividendo? A gente vê mais ou menos aqui, ó, o que o banco tem apresentado no processo de payout. Payout é o que o banco entrega. Digamos, o banco tem entregado ao longo do tempo, ele tem entregado a média de 36,33% da sua lucratividade. Então, ele tem o lucro, tem bancos que tem bancos, tem empresas, ações que entregam 100% da sua lucratividade e tem empresas que entregam 25% da sua lucratividade. Geralmente a B3, né, e o Conselho Monetário, com relação, eles aconselham, cada empresa tem o seu programa, mas não pode ser menos que 25% do lucro. A empresa tem que distribuir algo, ela não pode distribuir menos que. Todas as empresas que fazem parte do IDIV, empresas que fazem parte do IDIV, elas distribuem dividendos, ok? Então, a partir dessa plataforma, a gente consegue fazer uma análise fundamentalista. Isso que eu estou fazendo aqui é uma análise fundamentalista da minha ação. Então, tu tem aqui o processo geral, tu vê aqui o patrimônio que esse banco tem, os bancos relacionados para te fazer uma comparação, caso tu queira fazer uma comparação. Tu tem a contabilidade, que tu clica aqui, tu vê a contabilidade da empresa, o que a empresa tem apresentado, o que a empresa tem de custo, de receita líquida, de lucro líquido. Tem os comunicados, que tu pode baixar os comunicados. Aqui, ó, os comunicados que o Banco do Brasil ou outra empresa que tu esteja analisando venha colocar aqui, ou lá na sua plataforma, onde você possa consultar também dentro do RI da empresa. Então você tem uma gama de análise. Então fica muito fácil para que você venha fazer análise da tua empresa, para que você venha fazer análise da tua ação. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que esse vídeo possa te ajudar ao longo do tempo, que você possa estudar essa plataforma. Eu recomendo essa plataforma que você possa estudar verdadeiramente e te ajuda um monte na tua tomada de decisão. Ok? Desde já eu agradeço a todos vocês que vão assistir esse vídeo e que dê seu like, se inscreva no canal para que eu possa colocar novos conteúdos aqui e estar divulgando para você.
quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, toda hora que eu colocar esse conteúdo aqui, você vai ter acesso automaticamente a esse conteúdo em primeira mão, ok? Um abraço a todos e desejo um bom estudo com relação à tomada de decisão e saber como escolher a sua ação. E a partir de hoje, venha escolher ações que fazem com que você possa tomar decisões melhores e agregar valores, buscar esse enriquecimento, buscar uma situação de vida melhor através desse recurso. Até mais, um abraço a todos, até mais.